Olá, um grande abraço. Nesse nosso livro aqui, Minha Nordestinidade, Abraçando a Poesia, tem duas homenagens a duas profissões que eu queria que constasse nele. Aos médicos, a profissão do médico, a medicina do médico que salva vidas, e uma homenagem à profissão mãe de todas as profissões. Acompanhe esse CD, tá? Minha Nordestinidade, Abraçando a Poesia, para homenagear com todo carinho aos professores, professor, professora, eles que são a profissão mãe de todas as profissões, fantástica a profissão de professor. E ao som desse clássico de Toquinho, no violino, para crescer a humanidade precisa do professor. E hoje vai para a professora Vanesca Góes. Eita! Está aniversariando hoje no Dia da Caridade. E a caridade é maior para a humanidade do que ensinar, né? O professor já nasce com essa arte, né? Então vamos lá. Para crescer a humanidade precisa do professor, diz assim: ainda pequeno criança, precisamos para crescer descobrir o ABC para acender a esperança no aprendizado da lição, com forte convicção nos passada com amor e muita serenidade. Para crescer a humanidade precisa do professor, não é, professora Vanesca? O aprendizado do ensino, os livros, o saber ler, aumentando o conhecer para a menina e o menino, depois a literatura, aumentando a cultura, o aluno vira doutor com toda a capacidade. Para crescer a humanidade precisa do professor. Todo médico ou engenheiro tem um mestre para lembrar, dos tempos do beabá até o grau derradeiro. No nível da formação teve alguém com devoção no ensino do comprimor e muita propriedade. Para crescer a humanidade precisa do professor. Professor é um exemplo no qual devemos seguir. No intuito de evoluir, ele é sim um grande templo que tem sua edificação fundada na educação, construída com valor, visando a prosperidade. Para crescer a humanidade, precisa do professor. Para passar o conhecimento e cumprir com seu ofício, é tão grande o sacrifício vivido a todo momento, tudo pela educação, por amor e devoção, mesmo diante da dor, se mantém com dignidade. Para crescer a humanidade, precisa do professor. O professor, ele é do bem, é sincero e grande amigo, e sempre estará contigo, e sempre terá alguém para lhe reconhecer, valorizar e agradecer em qualquer lugar que for, sempre com sinceridade. Para crescer a humanidade, precisa do professor. Todo mestre vale ouro, ele é sem dúvida a solução para uma boa educação. Ele é sim grande tesouro que devemos preservar, proteger e respeitar, do aluno ao diretor. Para o ensino ter qualidade, para crescer a humanidade, precisa do professor. Como sofre para ensinar, professor em zona rural, no esforço descomunal consegue trabalhar. Ele é um missionário, mesmo com baixo salário, mostra todo o seu vigor contra a adversidade. Para crescer a humanidade, precisa do professor. Tem professor da infância que não sai da nossa mente, a lembrança fica com a gente e sempre tem grande importância para fazer a nossa história na parede da memória, nos fazendo sonhador de uma educação de qualidade. Para crescer a humanidade, precisa do professor. Ah, se o nosso magistério fosse tratado com respeito, professor tivesse direito de ter governo sério, pagando salário e abono, e nunca tirasse o sono do mestre, o precursor de toda genialidade. Para crescer a humanidade, precisa do professor. Parabéns, feliz aniversário, professora Vanesca Góes, com o nosso poema Para Crescer a Humanidade, precisa do professor. Muito obrigado pelo dom da sua vida, é o que nós dizemos a Deus.
continue recebendo de todos aqueles educandos que passaram e passarão pelo crivo da sua missão, o abraço e o reconhecimento. Feliz aniversário, professora Vanesca Góes. Para crescer, a humanidade precisa do professor.